recebemos tanto do Senhor. Abre comigo em Marcos capítulo 5. Quero falar 15 minutos aqui, vou até colocar o cronômetro aqui, ó. Só para o Espírito Santo ter alguma coisa para estragar. Eu não quero que você vá embora sem uma palavra. Sendo intencional naquilo que nós estamos celebrando nesses dias, quero pegar esse gancho aqui. Mas irmãos queriam testemunhar, não fiquem tristes, né? Não vai faltar oportunidade. Peço a compreensão. E talvez você tenha testemunhos, coisas acontecendo na sua vida. Conte, compartilha, né? Nós estamos trabalhando para que a gente tenha um ambiente online. É um projeto aí online eu chamei de nossas histórias, de a gente poder contar testemunhos, né? Gravar esses testemunhos, estar gravado lá, a gente poder também disponibilizar na internet, enfim, isso é um ambiente de cultura de testemunhos. Isso, um testemunho, a palavra de Deus diz que testemunho é uma janela de oportunidades, testemunho é o Espírito de Cristo, amém? Então, como é bom testemunhar, sempre que a gente testemunha e conta o que Cristo está fazendo, que Deus está fazendo, há uma oportunidade que aquilo se replique, amém? Então, como é importante, a gente vai crescer nisso. Marcos capítulo 5 conta a história de um rapaz endemoniado. Diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou os Gadarenos, né? Gadar é o mesmo nome aqui. Pausa, né? Quem atravessou o mar e foi para a região de Gadar? Jesus e os discípulos no barquinho. Eles estavam num lugar, eles entraram no barco, atravessaram o mar para chegar nessa terra. Eu acho que está dando uma microfoniazinha aqui. E 2, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Ele implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Presta atenção, daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se a precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. E Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Até aqui a história desse homem. Play. Que história
mais um testemunho, mais uma história de Jesus, mais uma história, mais um testemunho de Jesus salvando o dia, sendo o herói da história, do episódio, glória a Deus. Mas espera aí, antes deles chegarem ali naquele lugar para uma grande história, eles atravessam o mar. Se você ler Marcos 4:35, é a passagem de Jesus atravessando o mar à noite com os seus discípulos. E se você ler a história, ou se você já conhece a história, no meio da viagem, tempestade, as ondas começam a entrar dentro do barco, o barco começa a revirar, a tempestade, os discípulos em desespero, vamos morrer, o barco vai afundar, Jesus dormindo na proa. Você conhece a história? Acorda Jesus, Jesus, vamos morrer. Jesus fala: oh, homens de pouca fé. Repreende o vento, a tempestade se acalma. E os discípulos, aquela frase histórica: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? E aí a viagem prossegue e eles chegam nessa cidade. Antes de uma grande história, antes de um grande testemunho, tem um processo. E processo em nossas... A tempestade aponta para esses processos, para a jornada. A tempestade aponta para a jornada, para o processo, porque o processo nem sempre é fácil, nem sempre é algodão doce, tem momentos difíceis, mas são esses processos e tempestades em nossa vida que vão trazendo sustentabilidade para nós. É o que vai deixar isso ser sustentável a longo prazo. Então assim, tem um outro lado para chegar. Jesus, o barquinho, ele sai daqui de um lado para chegar no outro lado. Há um destino, há um lugar para chegar, há um milagre, há um romper, há uma história incrível para acontecer na tua vida. 5 anos atrás alguém orou por mim e liberou uma palavra. 5 anos atrás. Pensa a sua vida aí, faz uma reflexão. 5 anos para trás, onde você estava, o que você estava fazendo, onde você estava trabalhando. Já passou uma pandemia, já aconteceu tanta coisa em 5 anos. O Brasil já perdeu quase 2 Copas. Tanta coisa aconteceu. Eleições, nossa, quanta reviravolta no nosso país. 5 anos atrás alguém liberou uma palavra. 10 anos atrás, 2 anos atrás, alguém liberou uma palavra na sua vida. Alguém, sabe, Deus imprimiu no teu coração, no teu espírito alguma coisa. Tem um processo, tem uma jornada, e é bênção, porque essa jornada, essa tempestade está forjando em nós uma identidade. Quando o Senhor cura o Jean dos joelhos, o que o Senhor está dizendo, mais do que ser o Jeová Rafá, o Deus que cura, Ele é o Abba Pai, o Deus que ama. Porque o Senhor não quer curar o teu joelho e você ir para o inferno saltitante. O Senhor não quer curar os teus pés para que você vá correndo para o pecado. Mais do que curar um membro do teu corpo, um órgão, o Senhor quer o teu coração. Ele quer ser pai e filho. Então todo esse processo está formando em nós uma identidade. E quando a gente olha para a palavra de Deus, o Senhor está sempre preparando, sempre preparando um filho para um pai. Essa é a nossa relação, não de servo, mas de filho e pai. Quando a gente olha para o aspecto, para a perspectiva de Deus, o trabalho de Deus em nós é forjar em nós um filho para Ele. Quando a gente olha pela perspectiva de Cristo, o trabalho de Cristo em nós é forjar em nós uma noiva para Ele. E quando a gente olha pela perspectiva do Espírito Santo, dele trabalhando em nós, Ele está forjando uma casa para esse Espírito, uma habitação para Ele. Então tudo isso, todo esse processo, essa tempestade em nossas vidas, como é difícil passar pela tempestade. Eu vou morrer, eu vou me afogar, vai acabar tudo, isso nunca vai ter fim. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não é assim quando a gente está passando pelo pior, quando a gente está passando pelo momento de escassez, não tem da onde tirar. Mas guarda essa frase: quem pula do barco no meio do processo nunca chega do outro lado. Continua, não pula do barco, continua. Jesus está no barco, Jesus está na sua vida. Você já chamou Jesus para a tua vida? Quem já chamou Jesus para a sua vida? Levanta a mão bem alto. Glória a Deus, testemunha isso. Jesus está no teu barco, o barco não vai morrer, não vai cair, não vai afundar, nada disso, o avião não vai explodir. Fique em paz,
fique em paz. Não pula do barco, permanece, vive isso daí. Não descansar no meio do processo da tempestade é sinal que o foco está na tempestade. Hoje Jesus, essa celebração foi intencional para você tirar os teus olhos da tempestade e colocar os teus olhos em Jesus. Coloca os teus olhos em Jesus. Só acalma a tempestade quem consegue dormir. Quem foi o único que conseguiu acalmar a tempestade? Quem estava dormindo. Dormir não significa não fazer nada, é descanso, é desfruto. Se você é dessa família aqui, você já ouviu muitas vezes eu falando isso, né? Descansar em Deus é desfrutar da obra consumada. Está pronto, descansa. É difícil, não é fácil. É difícil, não é fácil. Mas a jornada está forjando em nós alguma coisa mais sustentável. A jornada. Olha para trás na tua vida. Quantas vezes você se auto-sabotou? Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você pulou do barco? Mas você chegou num lugar da tua vida agora em Cristo, que você está entendendo que tudo que está acontecendo está te forjando para algo maior. Amém? Descansa. O Senhor está te chamando hoje para descansar. Desfruta. Olha para essa alegria, para esse lugar de celebração. Querido, o nosso, o teu está pronto. Eu também estou esperando coisas em Deus. Nesse final de ano, para liberar uma palavra para a igreja, eu tenho que viver primeiro essa palavra. Nós estamos falando de uma jornada de fé coerente, né? Pregamos semana passada. Se nós pregamos um Deus de milagres, eu quero viver milagres. Se nós pregamos um Deus de socorro, eu quero viver socorro. Se eu prego um Deus de provisão, eu quero viver provisão. Amém? A gente estava querendo mudar de casa também há tanto tempo. Eu tive que romper isso da minha vida. Dezembrão, final de ano, a gente estava mudando de casa, vivendo algo que a gente não esperava. Era miraculoso. Como vai ser? A gente tinha um sonho, a gente tinha uma palavra, mas como vai ser? Esse como é dele. Amém? É melhor assim. A surpresa é bênção. E a gente está desfrutando isso. Aí a gente veio para um lugar, né? Entramos um ano assim, caramba, amor, meu Deus, olha só o que está fazendo. Só que agora as finanças, o orçamento, tem que equalizar tudo. E cada mês que está se passando, a gente está vivendo um milagre. Cada mês que vai, agora não vai ter como. Agora, né? Eu sou autônomo, né? Agora não vai fechar a conta. Agora não vou conseguir pagar. Parece que assim, é no último, né? No último dia, no dia do boleto. É assim, não é? Quem já viveu isso? É no dia do boleto, vem o WhatsApp. Você pode fazer um trampo extra para mim? Uau! E a gente está vivendo isso. Mas peraí, um mês tem 30 dias. É 30 dias de frio na barriga, né? Não é assim? Não é fácil. Não é desse jeito. É incrível, né? O Senhor é bom. A gente quer testemunhar isso. Quando a gente olha para essa história aqui, só para te dar um paninho de fundo um pouquinho melhor. Quando a gente olha para essa história aqui, ela está escrita em Mateus, Marcos e Lucas. Quando a gente olha para a perspectiva de Mateus, que é o livro de Mateus aponta para o reinado de Jesus, o Jesus rei. Então a gente olha para Jesus chegando naquele lugar, libertando aquele homem, porque ele quer criar domínio naquela cidade. Quando a gente olha para a perspectiva de Marcos, em Marcos é a perspectiva de Jesus, o servo sofredor. Quando a gente olha para a perspectiva de Marcos, Jesus está libertando aquele homem, porque ele se coloca para servir a humanidade. A obra de Jesus é para servir a tua vida, é para impactar a tua vida também, amém? Quando a gente olha para a perspectiva de Lucas, e Lucas é a perspectiva de Jesus, o homem perfeito, a gente olha então Jesus libertando aquele homem, porque ele não te fez imperfeito, cativo, preso, acorrentado, ele te fez perfeito para viver livre, em paz, em santidade, amém? Jesus chega do outro lado. Quando a gente chega do outro lado, quando chegar lá, quando acontecer lá, tudo isso que foi testemunhado, não é só para o bel prazer. Jesus não trouxe, moveu a família do Tiago de Diadema. Ele estava contando para mim que onde ele está, uma das mudanças que ele fez, o Brunão foi ajudar ele a fazer a mudança. Era um lugar tão pequeno e tão zoado, me perdoa a intimidade, que o sofá tinha que subir pela janela. E hoje o Senhor colocou ele numa casa de quantos metros quadrados? 400 metros quadrados. De 24 metros quadrados para 400 metros quadrados. Que Deus tenha misericórdia de você, Manu, para limpar tudo isso.
Amém? Você pode orar pela Manu, celebrar a faxineira que está vindo. Meu Deus do céu, ô Jesus amado, dá graça. Mas faz sentido, só faz sentido porque tem um propósito maior, abençoar os sogros, os pais, e haver salvação naquela família também. Glória a Deus, faz sentido se mover tudo, porque tem um propósito maior. Então, quando todo esse processo está te levando para o outro lado, e do outro lado tem um destino, tem um propósito maior. E qual é o propósito maior? Cristo revelado. Até os demônios reconhecem que é Jesus, o Filho de Deus. E muitas vezes a gente não vê esse Jesus, Filho de Deus. A gente vai orar para um Jesus: será que Ele existe? Será que Ele me ouve? Até os demônios tinham certeza de quem Ele era. Tinha mais fé que você. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Então quando você for orar, lembra, você está falando com o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, amém? E Jesus revelado hoje, Ele se revela como? No corpo. João 17:20, olha só, fala disso, tá? Jesus se revela no corpo. Então olha só, Jesus não chegou sozinho do outro lado. Aí esses discípulos não têm fé, ficou para trás, eu chego. Todos chegaram do outro lado, porque Jesus se revela no corpo, na igreja. Ninguém revela Cristo sozinho. O Senhor é Senhor de um povo, amém? Ele é um Pai nosso, amém? Jesus não é Senhor dos salvos, Jesus é Senhor de senhores, plural, amém? Quando Ele chega daquele outro lado, Ele encontra aquele jovem, tem cura, tem milagre. Guarda isso, para a gente bem rapidinho, guarda isso. Ele cura aquele rapaz, tem um impacto na cidade. A economia da cidade é modificada, porque 2.000 porcos vão embora. Aquela era a fonte de renda da cidade. Tem uma revolução na cidade, tem um impacto. A história diz que aquele jovem fala: eu quero ser um discípulo, eu quero ir com você. Jesus fala: não, fica, tem um propósito para você aqui, o teu destino é aqui. Anuncia, testemunha o que aconteceu com você, testemunha, fala do que Deus está fazendo na tua vida. Diz a história que ele vai, não só alcança a família dele, mas uma Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. É como se fosse Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires. Ele alcança 10 cidades. Flávio José, o historiador mais respeitado sobre o cristianismo, vai contar a história de um rapaz que evangelizou uma região de 10 cidades, que é esse rapaz aqui. O que eu quero dizer? Que o impacto, o poder de Deus, o milagre de Deus na tua vida não fica só em você, impacta coletivos. O que Deus está fazendo na tua história, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não pula do barco agora, não para agora, não desiste agora, porque não se trata só de você. Mais gente vai ser abençoada pela tua história, pelo que Deus está fazendo em você, vai transbordar para mais famílias. Em nome de Jesus, acredita, crê, ativa a tua fé nessa manhã, amém? Amém? Você pode crer nisso mesmo? Amém? Você acha que essa manhã foi só de pão de queijo, foi só de cafezinho, de celebração e de testemunho? Não, tem mais coisa para acontecer ainda. Tá gostoso, é maravilhoso, mas olha só, discerne esse ambiente espiritual. Quando a igreja de Jesus, quando o corpo de Jesus se reúne em uma reunião solene, é muito poderoso, porque a palavra de Deus diz: quando vocês estiverem juntos, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que foi desligado na terra terá sido desligado no céu. E sobre a igreja de Jesus há poder para perdoar pecados. Nesse ambiente coletivo da igreja, nesse ambiente é tão poderoso e tão sobrenatural, porque até aquele que pisou na jaga, que pisou na casca de banana, aqui é tocado e encorajado a prosseguir no caminho chamado Jesus. Amém? Para terminar, eu quero só que você faça uma reflexão junto com a gente aqui sobre o poder do anonimato. Eu termino falando sobre isso. Só é levantado quem um dia foi escondido. Guarda isso, anota isso. Só é levantado quem um dia foi escondido. Isso é um princípio da natureza. Primeiro é uma semente enterrada na terra, escondida, para depois uma grande árvore e muitos frutos.
Primeiro é um bebezinho escondido na barriga, para depois se tornar um adulto forte, relevante. Há um princípio na natureza de solitude. Há tempos na nossa vida de solitude, estar escondido, do anonimato. Ninguém sabe da tua história, ninguém sabe o que está acontecendo. Ainda está lá escondidinho. Não está acontecendo. Jesus me esqueceu aqui, não é possível. Eu devo ter picado salsinha na tábua do mandamento. Eu levantei a saia do padre, taquei pedra na cruz. Eu fiz alguma coisa de errado que Jesus não me responde. Jesus está bravo comigo. Ele, né? Algumas pessoas tiveram uma criação do pai que alguns tiveram aquele pai muito bravo, que quando você fazia errado, ele batia na tua cabeça, né? O meu sogro, o avô pendurava ele de ponta cabeça na árvore, quebrava prato na cabeça dele. Minha esposa conta isso aí, quebrava prato na cabeça dele. Mas de repente teve um pai que quando você fazia errado, ele fazia guerra fria, né? Te deixava, ficava mudo, não falava com você, te ignorava. Deixa eu te falar, esse teu Deus não tem nada a ver com teu pai. Eu fiz alguma coisa de errado, Deus não está me respondendo, Deus não fala comigo. Está tudo bem. Em nome de Jesus hoje, faz a oração do rei Davi, porque está batido a minha alma. Espere em Deus. Fala para tua própria, ministra tua própria alma essa manhã. Está tudo bem, você veio aqui para ouvir isso. Está tudo bem. Está tudo bem no anonimato, está tudo bem na solitude. Solitude não é solidão, é estar a sós, é um tempo a sós, é o deserto, é o tempo com o Senhor. O Senhor está fazendo algo. Nunca se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha para os seus. O Senhor, enquanto descansa, o Senhor trabalha enquanto eles dormem. Amém? Enquanto nós descansamos, Ele está trabalhando. Está tudo bem. Enquanto, ô Jó, onde você estava, Jó, quando eu estava criando o universo, as estrelas e tudo mais? Ô Jó, onde você estava quando os teus ossos, ô Davi, Salmo 139, onde você estava quando cada uma das tuas partes estavam sendo construídas na barriga da tua mãe, em escuro, escondido? Está tudo bem. Moisés ficou escondido, a mamãe colocou no cesto, colocou no rio, escondeu ele. Está tudo bem. Moisés ficou escondido lá com as ovelhas de Jetro. Moisés ficou escondido em cima do monte. Elias ficou escondido na caverna. Ninguém é levantado que antes não foi escondido. Jonas ficou escondido no peixe. Paulo ficou escondido na casa do fulano, depois ficou escondido fazendo tenda. Está tudo bem. Pedro ficou escondido no sinédrio até que do alto fosse revestido. Jesus ficou escondido 3 dias no túmulo, mas quando ele sai de lá, ele sai levantado para revelar quem ele é. Esse gadareno, esse homem, ficou boa parte da vida dele escondido em trevas, em escuridão, em correntes, em cadeias existenciais, emocionais e espirituais. Ficou preso, escondido em trevas, igualzinho eu e você. O gadareno é eu e é você, porque um dia nós estávamos em pecado, em morte, em cadeia, em trevas, mas Cristo chegou na nossa história. E todo aquele que um dia ficou escondido é levantado para revelar Cristo Jesus. Amém? E a história, toda a história desses homens que eu citei, toda a história de Jesus, sempre aponta para a cidade. Tem um mistério da cidade. Ou seja, tudo que você tem para testemunhar e viver, tem muito mais lá fora do que aqui dentro. Aqui dura 2 horas, cronometrado rapidinho. Amém, vamos almoçar. Mas você tem a semana inteira para testemunhar lá fora, na sociedade, na tua família, os teus amigos, os teus funcionários, os teus colegas de trabalho, colega de escola. O Senhor tem essa obra na nossa vida. Você pode ficar de pé no teu lugar e eu termino? O Senhor tem essa história na nossa vida. O Senhor tem essa história na tua vida. Está tudo bem. Nós falamos de milagres, nós falamos de testemunhos. Já foi ministrado aqui, Senhor, e eu, Senhor, quando vai ser, como vai ser, não importa. O que importa é Ele. O que importa é Ele que está comigo. O que importa é que para onde eu for, Ele estará comigo. O que importa é o que acontecer, Ele estará comigo. Amém? Você pode fechar seus olhos, celebrar essa manhã.
celebrar o que Jesus está fazendo na tua vida. Você não é mais o gadareno escondido em trevas. O Senhor já te resgatou, o Senhor já te levantou. E você acha que Ele ia te tirar de lá para nada? Você acha que o Senhor ia te salvar do pecado, da morte, para nada? Tem uma história, tem um destino, tem um outro lado para chegar. Mas no meio da tempestade, pelo amor de Deus, não pula do barco, permanece. Tem uma história para acontecer. E se ainda não está acontecendo, hoje Jesus está falando: fique em paz, fique em paz, fique em paz. Descansa, descansa. Senhor, nessa manhã, Senhor, nós liberamos uma palavra, Senhor, um sopro de vida, um vento ruar, sopra sobre nós, sopra sobre os ossos secos, Senhor. Senhor, Isaías vai dizer que o Senhor fechou as nossas sepulturas e do sepulcro nos fez sair. Pai, Senhor, essa manhã nós oramos, Senhor, por corações secos, desanimados, distraídos. Senhor, que a fé volte, que a alegria volte, Senhor, que a esperança viva, em nome de Jesus. Senhor, Senhor, levante desse lugar um povo liberto, um povo sarado, um povo, Senhor, livre de algemas, livre, Senhor, do pesar do passado, livre, Senhor, das histórias maus, Senhor, mas que possam testemunhar novidade de vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode celebrar? Aleluia. Celebra Cristo Jesus.